Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Eu vou ler na minha versão revista e atualizada e peço aos irmãos que, por favor, acompanhem na sua Bíblia. Está escrito assim na palavra de Deus: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Meus irmãos, se alguém nos perguntasse o que uma igreja deve fazer, qual seria a nossa resposta para essa pessoa? Quais são as atividades de uma igreja local? Quando alguém pensa na relevância de uma igreja, o que vem à mente dessa pessoa? Como uma igreja se torna relevante? Como uma igreja pode ser importante para a vida das pessoas e até para a vida da sociedade, não somente daquelas pessoas que frequentam, que fazem parte daquela igreja? Como o mundo vê a igreja? Como o mundo olha para a igreja? O mundo vê a igreja, irmãos, como útil, como relevante, como importante, dependendo do que ela faz quanto aos trabalhos sociais. É assim que o mundo vê uma igreja e considera uma igreja importante. O que ela faz de relevante quanto às necessidades sentidas, as necessidades percebidas das pessoas. E essas necessidades são determinadas pelo mundo, e uma igreja se tornará relevante se atender a essas necessidades das pessoas. Para o mundo, a relevância de uma igreja se dá pela ajuda que ela oferece para as pessoas quanto às suas necessidades psicológicas. Se uma pessoa tem necessidades emocionais e psicológicas, se uma igreja atende a essas necessidades, esta igreja vai ser considerada útil, vai ser considerada relevante, vai ser considerada importante. A religião tem sido respeitada pelas pessoas. Houve uma época, irmãos, há não muito tempo atrás, que a religião deixou de ser respeitada. Qualquer religião era rejeitada pelas pessoas. Qualquer tipo de religião, de espiritualidade. E nós estamos vivendo um fenômeno, de algum tempo para cá, a religião, a espiritualidade, seja ela qual for, seja o cristianismo ou qualquer outro tipo de relacionamento religioso, tem sido respeitado pelas pessoas. Médicos têm aconselhado pessoas a procurarem algum tipo de religião, de procurar algum tipo de igreja, não importa qual, mas se envolva com algum tipo de religião. E a religião tem sido considerada útil para as pessoas, no sentido de que ela vai ajudar as pessoas nos seus problemas psicológicos. Então, se uma igreja atende às necessidades psicológicas de uma pessoa, essa igreja é considerada relevante. Se a igreja trabalha, por exemplo, para ajudar as pessoas nas suas necessidades materiais, a igreja é considerada útil, é considerada relevante. John Piper, ele fez o seguinte comentário, que a análise do mundo sobre a igreja é se ela é útil ou prejudicial às pessoas. O mundo analisa a igreja se ela causa benefício, se ela traz benefícios para as pessoas, ou traz algum tipo de prejuízo, de dano para as pessoas. Se um repórter viesse nos entrevistar
Se um repórter viesse me entrevistar como pastor desta igreja, sobre as atividades de nossa igreja, nós podemos imaginar que tipo de pergunta ele nos faria, para poder descrever a nossa igreja. Talvez ele perguntaria: o que a sua igreja tem feito para que as pessoas tenham empregos melhores? Possam ter um aprimoramento na sua profissão, possam desenvolver melhor suas atividades profissionais, seus empregos, e assim ganhar mais dinheiro. O que a sua igreja tem feito para que as pessoas tenham empregos melhores? O que a sua igreja tem feito para que as pessoas consigam ter menos problemas financeiros? A sua igreja tem feito alguma atividade para ajudar as pessoas a ter menos problemas financeiros, para que não sejam endividadas, para que tenham uma vida financeira mais tranquila? Talvez fizesse esse tipo de pergunta. O que a sua igreja tem feito para que as pessoas possam se alimentar melhor? Sua igreja tem alguma atividade que ensina as pessoas como se alimentar, como ter uma alimentação melhor, mais saudável? A sua igreja faz isso? Talvez fosse uma das perguntas que ele fizesse. O que a sua igreja tem feito para que as pessoas tenham uma saúde melhor? Sua igreja encoraja atividades físicas? Sua igreja tem algum programa de atividade física? Sua igreja faz alguma coisa para orientar as pessoas a ter uma saúde melhor? O que a sua igreja faz para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor? Sua igreja tem alguma atividade para isso? Sua igreja encoraja as pessoas nisso? Isso faz parte do programa que a sua igreja oferece para as pessoas? Estas, irmãos, são as formas de pensar do mundo sobre a relevância da igreja. Não que nós não possamos nunca tocar em nenhuma dessas atividades, não é isso? Não é isso? Mas para uma igreja ser considerada relevante para o mundo no qual nós vivemos, são esse tipo de expectativas que nós deveríamos estar atendendo. É com isso que nós deveríamos nos ocupar. São estas coisas que nós deveríamos estar buscando para as pessoas, para que nós possamos ser relevantes na comunidade onde nós estamos inseridos, na cidade onde nós estamos inseridos, na cultura que faz parte do nosso contexto. São essas as expectativas das pessoas. Mas o que uma igreja tem que ser? Obviamente, irmãos, o mundo pensa na igreja em termos de necessidades atendidas. O mundo não pensa na igreja em termos de verdade e mentira. Pensamentos verdadeiros que vêm de Deus, revelados por Deus, em contraste com a mentira do mundo que nos cerca. Não é assim que o mundo pensa. Se nós respondêssemos a esse repórter, não, nossa igreja está empenhada em ensinar às pessoas a verdade de Deus, para que elas sejam protegidas das mentiras deste mundo, o repórter nem entenderia essa resposta. Não sei nem o que ele colocaria no jornal, na revista, no blog dele, sei lá o que ele colocaria lá, porque ele nem entenderia essa resposta. Que a nossa igreja é empenhada em ensinar as verdades de Deus, para proteger as pessoas das mentiras do mundo. Mas o mundo não pensa assim sobre a igreja. Não é assim que as pessoas pensam, as pessoas que não são convertidas, aquelas que não entendem o evangelho, pensam sobre a igreja. O mundo não considera a igreja em termos de verdade e mentira. O mundo não pensa na igreja em termos da vontade de Deus, os pensamentos de Deus para as pessoas, revelados na Santa Escritura, na Palavra de Deus. Então a igreja vai ser boa se ela atender às necessidades das pessoas, desde que essas necessidades sejam determinadas por elas mesmas. Elas vêm, trazem suas necessidades, que elas mesmas diagnosticaram, e nós temos que atender às necessidades delas, para que nós possamos ser considerados como uma igreja boa, como uma igreja relevante. John Piper também disse: o mundo não pensa sobre o cristianismo como divina revelação, mas como opinião humana. O mundo não acredita que Deus revela a nossa mais profunda necessidade e em seguida fornece o remédio em Jesus Cristo. O mundo acredita que nós mesmos conhecemos nossas necessidades mais profundas e que a religião pode ser respeitável se ela nos ajuda a satisfazer essas necessidades. Em outras palavras, se o mundo não nos ajuda, se a igreja não nos ajuda a satisfazer as necessidades que nós mesmos diagnosticamos,
então a igreja não é respeitável para mim, ela não tem utilidade nenhuma na nossa vida. Isso resume perfeitamente o pensamento do mundo sobre a igreja, o que o mundo pensa sobre a igreja de Jesus Cristo. Ela será respeitada se atender às necessidades sociais das pessoas. Agora, meus irmãos, nós somos tentados a buscar o respeito do mundo. Eu padeço dessa tentação. Você padece dessa tentação. Nós queremos que o mundo nos respeite. Nós queremos ser considerados importantes para o mundo. Queremos que o mundo olhe para nós e nos ache como um grupo de pessoas que eles possam se beneficiar de nós. Queremos que eles olhem para nós com um sorriso no rosto. Queremos que eles olhem para nós, nos encorajando a continuar fazendo as coisas que estamos fazendo, porque tem sido bom para eles. Nós padecemos dessa tentação. Nós sofremos isso. Quem não quer ser respeitado pelo mundo? Quem não quer ter o mundo olhando para nós com um sorriso no rosto? E nós sofremos dessa tentação, então nós padecemos uma luta. O que é que nós temos que fazer como igreja? Qual é a atividade de uma igreja? O que uma igreja deve ser? Porque nós sofremos dessa tentação. E assim nós podemos ser seduzidos pelo pensamento do mundo. E como igreja nós deveríamos estar procurando então atender às expectativas do mundo. Mas a pergunta é, o que Deus planejou para a igreja ser? Qual é o planejamento de Deus? O que Deus quer que a igreja seja? O que Deus quer que a igreja faça quando ela se reúne, quando ela se ajunta? Qual é o propósito de Deus para a sua igreja? Se o mundo espera uma igreja cheia de atividades sociais, o que Deus espera? O que Deus espera para a sua igreja? Deus tem o mesmo propósito do mundo para a sua igreja? Em Isaías capítulo 55, versículo 8, o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como os céus estão distantes da terra, assim os meus pensamentos estão distantes dos vossos pensamentos, e os meus caminhos distantes dos vossos caminhos. Diz o Senhor em Isaías capítulo 55, versículo 8. Então, obviamente, os pensamentos de Deus não são as expectativas do mundo para a sua igreja. Deus tem propósitos diferentes para a sua igreja. Isso não significa, irmãos, que a igreja é insensível às necessidades sociais das pessoas. Não significa que nós estamos fechando os olhos para as necessidades das pessoas. Isso significa que nossa prioridade é atender o propósito de Deus para nós. O que Deus deseja para a sua igreja. Essa é a prioridade da igreja. As cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas mostram o que uma igreja deve ser, o que uma igreja deve fazer, como que uma igreja deve se conduzir, o que uma igreja local deve fazer quando ela se reúne. Esse é o propósito dessas cartas, era orientar pastores a como conduzir a igreja. O que é que Deus espera para a igreja? Esse é o propósito destas cartas. Por isso que nós estamos olhando aqui, já vimos 1 Timóteo, estamos vendo 2 Timóteo. Esse é o propósito. Por isso que lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na igreja, a casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade no mundo de mentiras. Quando eu falo mentiras, irmãos, não é essas mentirinhas, por exemplo, eu escondo esse copo aqui atrás e digo para você, o que tem dentro desse copo? Aí você diz água, eu falo, não, é suco. Não é esse tipo de mentirinha, ainda que ela também seja de Satanás. Mentira, quando nós falamos de mentiras, são pensamentos enganosos que levam as pessoas a tomarem decisões. As pessoas acreditarem que aquilo é bom e quando aquilo vai fazer mal para as suas vidas. As pessoas caírem no engano do pecado, no engano do mundo, no engano de Satanás. E isso está mais presente na nossa vida do que você imagina. Está mais perto de você do que você imagina.
Quando você abre sites na internet, quando você liga a sua televisão, quando você liga o seu rádio, quando você ouve as músicas do mundo, estão lá as mentiras de Satanás nos seduzindo, nos levando a tomar decisões, a tirar conclusões do que é melhor para as nossas vidas. Às vezes jovens acham que a música não tem nada a ver. Mas muitos jovens tomam decisões baseadas nas músicas que eles ouvem. Fazem escolhas do que fazer com seus corpos, de como se vestir, o que vão fazer de suas vidas. Muitas vezes baseado nas músicas que eles ouvem, eles nem percebem. Sabe por quê? Porque a mentira é assim. Ela seduz, ela conduz, ela puxa, ela captura, ela prende, ela escraviza. E a pessoa às vezes nem sabe que está na mentira. Então quando nós falamos de verdade contra mentira, e a igreja é a coluna e baluarte da verdade, esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Isso nos diz, irmãos, o que a igreja deve ser, o que a igreja deve fazer, quando ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja existe para defender e ensinar a verdade de Deus num mundo de mentiras. Seu principal propósito é trabalhar com a verdade de Deus em face às mentiras do mundo. Esse é o principal propósito da igreja. Nós não nos reunimos para outra coisa, senão para nos firmarmos cada vez mais na verdade de Deus. Então o mundo, ele não avalia a igreja em termos de verdade e mentira. E Deus deu a igreja para sustentar a verdade num mundo de mentiras. Então o que uma igreja deve fazer? Qual é a atividade de uma igreja? O que nós fazemos como igreja? Por que nós existimos? Por que nós nos reunimos? Por que a gente vem para cá semanalmente? Por que nos reunimos semanalmente? Por que nós gastamos esse tempo? Por que nós usamos o nosso domingo do jeito que nós usamos? A gente vem para cá e passa aqui 2 horas estudando a palavra de Deus no domingo pela manhã, vamos para as nossas casas, almoçamos e nos preparamos para o culto à noite, e voltamos e vamos passar 2 horas cultuando a Deus, agradecendo a Ele pela salvação que Ele nos deu, e dentro dessas 2 horas nós estudamos a palavra de Deus, porque entendemos que isso é uma maneira de honrá-lo, de agradecê-lo pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então o que uma igreja deve fazer? Qual é a principal atividade da igreja? A principal atividade da igreja, ou uma das principais atividades da igreja, para não dizer que somente existe essa, é ensinar a verdade, é falar sobre a verdade, é gastar tempo sobre a verdade. E esta passagem aqui de 2 Timóteo que nós lemos, tem a ver com o ensino na igreja, com o ensino de Deus na igreja. Meus irmãos, Deus salvou você pela graça dEle. Você estava perdido nos seus pecados, você estava morto nos seus pecados, no engano do pecado, e Ele, por sua graça, fez com que você ouvisse o Evangelho da verdade. Pelo Espírito Santo, Ele abriu seu entendimento para que você compreendesse o Evangelho da verdade, e Ele firmou seus pés na verdade. E você está firmado na verdade. Agora, o que a graça faz? O que a graça faz com quem já é salvo? O que ela faz conosco? A graça de Deus, irmãos, ela salva o perdido. E o que ela faz com quem já foi salvo? Ela edifica o que já foi salvo. Ela firma o que já foi salvo na verdade. Por isso que Paulo vai dizer a Tito no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele começa a discorrer sobre a graça. Ele vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para quê? Educando-nos. O que é educar, irmãos? O que é educar? É ensinar. A graça de Deus ensina o crente. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então o que a graça de Deus faz na vida de quem já é crente, de quem já é salvo? Ela educa. Para quê? Para que você enxergue as paixões mundanas, para que você as renegue, para que você diga não para as impiedades, para que você diga não para os pecados. Por isso que através da graça nós estamos sempre sendo lembrados do pecado. Isso é graça de Deus, é a graça nos educando, é a graça nos alertando, é a graça nos ensinando.
A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que reneguemos a impiedade. O que é impiedade? Os pecados, as paixões mundanas. O que é paixão? É aquilo que eu desejo. Paixão é o que eu desejo, o que eu quero. Eu sou salvo, mas eu ainda vivo nesse corpo do pecado. Ainda há muitos desejos no meu coração, e há muitos deles que eu nem sei, nem os conheço. E eu preciso da graça de Deus para que Ele revele para mim quem eu sou, para que eu possa lutar contra os meus pecados. Por isso que Davi disse no Salmo 19, que em guardar a palavra de Deus há uma grande recompensa. Mas aí ele pede: Senhor, quem pode compreender todos os seus pecados? Quem tem discernimento de todos os seus pecados? Quem conhece tudo o que tem dentro do seu coração? Ele disse: Senhor, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Isso é o que a graça faz. A graça me ajuda a enxergar quem eu sou. Me ajuda, então, ensino é o propósito da graça, é a atividade da graça. A igreja que está debaixo da graça, ela se reúne para ensino, dentre outras coisas, para ensino. O ensino da palavra de Deus. Esta passagem tem a ver com o ensino. E o mandamento de Paulo aqui para Timóteo, nessa passagem, revela a importância do ensino como atividade de uma igreja. Paulo diz para Timóteo: dá testemunho solene testemunho solene a todos perante Deus. A expressão dá testemunho solene, na nossa versão, ou na minha versão aqui, dá testemunho solene, são 3 palavras. É a tradução de uma única palavra grega. Uma única palavra grega. E essa palavra ocorre 15 vezes no Novo Testamento. E quando é acrescido a expressão perante Deus, significa que está sendo dito algo que se requer uma importância, uma atenção importante, uma atenção especial. Ela é usada 15 vezes no Novo Testamento, mas quando é acrescido a esta expressão perante Deus, ou seja, dá testemunho a todos perante Deus, significa que o que vai ser dito é muito importante. Tem que ser dada uma atenção especial. Significa que é algo para o qual Deus dá uma grande importância. Significa algo sobre o qual Deus traz julgamento, se não for obedecido. É isso que significa dar testemunho perante Deus. Sabe qual é a ideia? Dar testemunho para as pessoas, tendo Deus como testemunha, tendo um Deus como um juiz. Então 15 vezes aparece essa expressão. 3 vezes ela aparece aqui nas cartas pastorais. 3 vezes, e nas 3 vezes, Paulo está falando como se fosse um juramento solene, como algo importante. Soa, meus irmãos, para os irmãos poderem entender, soa como aquela expressão que aparece no Antigo Testamento, quando eles diziam assim: faça-me Deus o que Ele quiser, se isso eu não fizer. Essa é a ideia, a força dessa expressão. Trata-me Deus da forma como Ele quiser, se eu não fizer isso. Faça-me Deus o que lhe aprouver, se eu não fizer isso. Essa é a força dessa expressão aqui, dá testemunho perante Deus. Revocar Deus, chamar Deus aqui, é óbvio, irmãos, a presença de Deus, muitas vezes na Bíblia, ela traz o sentido de conforto, de esperança. Salmo 23, por exemplo, traz esse sentido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, por quê? Tu estás comigo, a tua presença comigo, eu não vou temer mal nenhum. Mas os irmãos sabiam que a maioria das vezes em que a Bíblia fala da presença de Deus, a maioria das vezes que a Bíblia fala da presença de Deus é para colocar uma reverência no coração. A maioria das vezes que a Bíblia fala da presença de Deus é para colocar medo no coração. Mas nós não podemos fugir dessa realidade. É isso que a Bíblia diz. O que Paulo está falando para Timóteo aqui, ele está dizendo: Timóteo, chegue diante da igreja e dá testemunho a todos perante Deus. Porque é uma coisa importante, para que temam o julgamento de Deus. Não é o julgamento lá, irmão, se eu vou ser salvo ou não, você já está salvo pela graça. Você não vai perder sua salvação nunca se você está debaixo da graça. É impossível você perder a sua salvação. Mas é o julgamento no tratamento de Deus.
no relacionamento com Deus, dá testemunho perante Deus. A maioria das vezes que esta expressão aparece na Bíblia, a presença de Deus, estar perante Deus, ela gera temor, ela gera respeito, ela gera reverência, ela gera medo. E o intuito de Paulo aqui era esse mesmo, colocar medo no coração, um medo saudável, o medo da reverência, o temor a Deus é que está em questão aqui. Então soa como uma chamada de atenção, é como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: diga à igreja, preste atenção, pois o que eu vou dizer é muito importante. Jesus usava uma expressão também, quando ele queria introduzir algo para o qual ele queria que se desse muita atenção. Jesus usava, em verdade vos digo. Era a forma de Jesus dizer: preste atenção no que eu vou dizer agora. Ué, tudo o que ele disse antes não era verdade? É claro que era verdade, mas isso era para dar uma atenção, então ele dizia: em verdade vos digo. Então nas cartas pastorais aparece 3 vezes essa expressão aqui. A primeira vez que aparece é em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, você pode abrir se você quiser, volte algumas páginas da sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. A mesma expressão grega aparece aqui, ainda que na minha versão, a tradução para o português esteja um pouco diferente, mas está escrito assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Conjuro-te. A outra vez que vai aparecer, além desta aqui no versículo 14 do capítulo 2 de 2 Timóteo, vire as páginas da sua Bíblia para frente, está no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1. Ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta nela, quer seja oportuno, quer não. Então aqui ele diz, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Tudo o que é dito na Bíblia, meus irmãos, é importante, tudo. Mas há algumas coisas que requerem uma atenção especial, e essa expressão nos introduz a algo que requer uma atenção especial. Paulo diz para Timóteo dar uma advertência à igreja, uma advertência solene: diga a todos. Isso demonstra que é algo que tem a ver com a igreja reunida, o que a igreja deve fazer quando a igreja está reunida, e o contexto aqui vai nos revelar que aqui Paulo tinha em mente o que a igreja faz quando ela está reunida, e o que ele tinha em mente é ensino. O que a igreja faz quando ela está reunida? Se refere ao ensino da igreja. Igreja se reúne, irmãos, em torno da palavra de Deus. Igreja se reúne para abrir a palavra de Deus. Igreja se reúne com o coração humilde, abrindo a palavra de Deus e dizendo: Senhor, nos ajuda a entender melhor esta porção da Tua palavra que nos foi lida. É para isso que a igreja se reúne. Quando você se reúne, você abre a sua Bíblia, a sua oração tem que ser: Senhor, abre meu entendimento para que eu compreenda melhor esta passagem da Tua palavra. Se você vai embora da igreja, se você esteve numa atividade da igreja, você foi embora e você não entendeu melhor aquela passagem, houve algum problema. E nós temos que orar sobre isso. Eu tenho que compreender a Escritura, ensino é a vida da igreja. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Na igreja não é qualquer pessoa que pode ensinar. Em nossas reuniões não é qualquer pessoa que pode trazer a palavra. Talvez muita gente queira subir ao púlpito para ensinar a palavra, mas não é qualquer pessoa. Por isso que Paulo diz aqui, dá testemunho solene, é uma coisa muito importante. Seja no culto, irmãos, com toda a igreja reunida, seja nas classes de escola bíblica dominical, seja nas reuniões das mulheres, seja nas reuniões dos homens, seja nas reuniões dos jovens, seja nas reuniões das crianças, tem que haver temor e preocupação com o que vai ser dito, com o que vai ser ensinado. Não é qualquer pessoa que tem que ensinar. Não é sábio fazermos um rodízio entre nós para que todo mundo possa ter um tempinho para ensinar. Nem na reunião das mulheres, nem na reunião dos homens, nem na reunião dos jovens, tem que ser pessoas que são designadas por Deus, capacitadas por Deus. E é isto que essa passagem vai dizer, inclusive no final dela, no versículo 19, quando o apóstolo Paulo diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se do Senhor todo aquele que... aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Isso tem a ver com aqueles que são chamados para ensinar, e nós vamos ver depois, domingo que vem, porque nós não vamos ver toda essa passagem hoje. Então, trazer ensinos
É uma grande responsabilidade. E a atividade da igreja tem que se reunir, tem que ser para ensinar, mas tem que haver muita preocupação com quem vai ensinar. Quem está abrindo a boca para falar em nome de Deus perante a igreja, em qualquer das suas atividades, porque é algo que tem muita influência sobre a vida das pessoas, muito mais do que nós imaginamos, tem muita influência. Trazer ensinos afeta a vida das pessoas de uma forma drástica, ou as aproxima de Deus, ou as afasta do entendimento correto. E afastar as pessoas de Deus, irmãos, é algo muito fácil. É muito fácil afastar as pessoas de Deus. É mais comum por aí do que nós imaginamos. Então, o que esta passagem nos ensina? A igreja deve compreender a grande importância do ensino. A igreja deve compreender a grande importância do ensino. Por isso que ele diz, dá testemunho solene a todos perante Deus. Então a igreja deve compreender a grande importância do ensino. Como deve ser o ensino da igreja? O que ela deve realizar? Primeiro, irmãos, o ensino na igreja deve ser proveitoso para os ouvintes. Veja o que ele diz no versículo 14, ele diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Paulo diz aqui para Timóteo, advertir solenemente a igreja para evitar um tipo de atividade, para evitar um tipo de coisa acontecendo quando ela está reunida. Eram reuniões, irmãos, que a igreja estava fazendo lá em Éfeso. Lembramos, né? Timóteo era o pastor lá na cidade de Éfeso, na igreja que estava lá na cidade de Éfeso, e Paulo está dizendo para ele o que ensinar a igreja, o que advertir a igreja, o testemunho que ele deveria dar, testemunho este solene. Então Paulo diz aqui para Timóteo dar esse testemunho solene para a igreja evitar um tipo de atividade. E estava acontecendo lá na cidade de Éfeso reuniões de contendas de palavras. Pessoas estavam ensinando na igreja coisas diferentes do que os apóstolos haviam ensinado. Homens estavam se levantando e ensinando na igreja ensinos contraditórios àquele dos apóstolos. E estava havendo então uma guerra de palavras. Eram ensinos contraditórios, eram pessoas que queriam promover debates na igreja, trazer assuntos para serem debatidos na igreja e fazer então uma contenda de palavras. E a igreja era ingênua para perceber. A igreja era ingênua e estava dando audiência a esse tipo de atividade. A igreja estava se reunindo para debater coisas e a igreja estava achando lindo e maravilhoso discutir aqueles assuntos. Homens ali debatendo aqueles assuntos. A igreja não era capaz de ouvir e perceber a gravidade da situação. Sabe o que me chama a atenção nesse texto, irmãos? O apóstolo Paulo dizer que era um assunto importante ao ponto dele dizer, dá testemunho solene. E depois ele falar de ensino. E a gente olha, mas será que ensino é tão importante assim? Será que é uma coisa com a qual nós devemos nos preocupar? Será que isso é assim mesmo? Nós podemos dizer assim, puxa, Paulo, você falou de uma forma tão pesada, uma forma tão dramática, para falar de ensino. Sabe por que nós pensamos assim? Porque ensino para nós parece coisa trivial. Muitos não se preocupam com o ensino. Muitos pais de família não se preocupam com o que sua família está ouvindo na igreja que está indo. Põe sua família, seus filhos, sua esposa lá para ouvir, mas você se preocupa com o que está sendo dito? Nós não consideramos isso muito importante, né? Muitos falam, se tiver uma igreja perto da minha casa, eu vou. É mais prático. Eu vou perto mesmo. Mas e o que vai ser dito? O que vai ser ensinado? É importante? Nós consideramos importante? Paulo considerava importante. Por isso é que ele diz, dá testemunho solene. Evite contendas de palavras. E o que contendas de palavras significa, irmãos? Eram pessoas que estavam trazendo filosofias humanas para dentro da igreja.
Sabe o que estava acontecendo? Eles estavam usando a agenda do mundo para determinar o que a igreja tinha que ouvir. O mundo estava determinando o que tinha que se falar dentro da igreja. E aí estava havendo uma contenda de palavras, porque Paulo não concordava com isso, Timóteo não concordava com isso. E estava havendo uma contenda de palavras. E a igreja ingênua não estava percebendo. Nós somos ingênuos. Nem sempre nós percebemos. Não estavam atentos a isso. E aí Paulo fala, peça à igreja, solenemente, para que evite as contendas de palavras. Então eles estavam promovendo debates na igreja. Guerras de palavras. Sabe o que é a ideia, irmãos? Eles estavam colocando a autoridade da Bíblia em discussão. Eles estavam debatendo se a Bíblia é mesmo a palavra de Deus. Indiretamente, o final era esse, discutir a autoridade da Bíblia. Irmãos, isso aqui nós nunca vamos colocar em discussão. Nunca. Não vamos debater com ninguém sobre a inerrância da Bíblia. Podemos debater entre nós aqui. Mas não vou debater nunca com incrédulos sobre isso. Nunca. Isso aqui para mim é a palavra de Deus. Eu creio nisso. A minha fé está firmada nisso. A sua fé tem que estar firmada nisso. Nós nunca vamos abrir esse tipo de debate, porque Paulo vai dizer que isso não é proveitoso para aqueles que ouvem. Não há lucro, não há vantagem para aqueles que ouvem. Então era esse tipo de debate que eles estavam promovendo. E eles tinham prazer em ficar discutindo esses assuntos usando as filosofias humanas. Isso se aplica hoje, irmãos. As mensagens e discursos que estão sendo feitos nos púlpitos, seguindo a agenda do mundo. O mundo determinando o que tem que ser dito no púlpito. E o assunto que o mundo está discutindo, nós temos que discutir também. O assunto que o mundo está debatendo, nós temos que debater também. Por exemplo, meus irmãos, ficar aqui no púlpito falando sobre o que o pastor tal fez na sua igreja e que está sendo discutido na rede social. E a gente ficar aqui debatendo com ele, dando resposta para ele. Nós precisamos dar resposta para ele. E como as pessoas gostam de dar resposta para as pessoas. Não precisa dar uma resposta para ele, meu irmão. Ele está fazendo isso com a comunidade dele, da forma como ele crê, Deus vai julgar ele. Mas tem gente que gosta de dar resposta para isso, sem que ele sequer ouça. Nós ficamos dando resposta e fica esse debate, essa guerra de palavras, que não traz vantagem para ninguém. Nós não temos que ficar aqui discutindo o que tal igreja fez. Nós não temos que ficar aqui discutindo as bizarrices que igrejas têm feito por aí em nome do Senhor. Como se estivesse dando resposta para eles. Isso vai apenas gerar aqui intrigas, você vai olhar para eles com raiva, vai olhar para eles com ira no seu coração, isso não é proveitoso para você, estas guerras de palavra. Uma outra forma disso acontecer, irmãos, é usar o púlpito para outra coisa que não seja a exposição precisa da palavra de Deus. Usar o púlpito para fazer outra coisa que não seja explicar a palavra de Deus. Pregar humanismo, psicologia, felicidade para o homem. Ficar falando sobre essas coisas. Isso é uma contenda de palavras no sentido de que contraria a palavra de Deus. Contraria aquilo que Deus quer que se fale quando o seu povo está reunido. Se eu ficar falando aqui sobre humanismo, eu estou fazendo uma guerra de palavras. Contrariando o que Deus quer, uma contenda de palavras. Talvez a grande maioria das pessoas não perceba a diferença, meus irmãos, entre uma mensagem centrada no homem, que é o humanismo, e uma mensagem centrada em Deus, que é o teocentrismo. Talvez a grande maioria não perceba a diferença entre a psicologia e uma mensagem baseada na Bíblia. Talvez a grande maioria não perceba uma mensagem que se fala de buscar felicidade, buscar autossatisfação, se amar, se respeitar. Isso é psicologia. E uma verdade que diz que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao teu próximo como a você mesmo, e esquecer de você mesmo, porque Deus vai cuidar de você. Isso é uma mensagem centrada em Deus, não nos desejos do homem. John MacArthur disse: você nunca vai sujeitar a Bíblia a um debate com um não crente.
ou com algum teólogo, filósofo, supostamente erudito, que rejeita a autoridade da Escritura. E você nunca permita que as pessoas sejam expostas a tal coisa, porque isso não aproveita para as pessoas, não traz proveito nenhum para as pessoas, e o ensino na igreja tem que ser proveitoso. Quando isso acontece, meus irmãos, quando nós expomos as pessoas a esse tipo de discussão, esse tipo de debate, a palavra de Deus deixa de ser autoridade, ela deixa de ter autoridade sobre a vida das pessoas, e ela começa a ser tratada como apenas mais um recurso. Ela deixa de ser a única verdade. Ela passa a ser mais um recurso. Eu tenho outros, mas eu posso usar este também. A palavra de Deus então começa a ser tratada desta forma, ela perde a importância. E nós vemos isso hoje. Vá nas livrarias evangélicas. Vá nas livrarias seculares. Mas quando eu entro na livraria secular, eu sinto, agitação no meu espírito, igual o apóstolo Paulo, quando ele chegou lá em Éfeso e começou a ver aqueles templos todos lá. Em Atenas, perdão. Quando eu entro nas livrarias assim, aí eu vejo aqui 7 passos para você ser feliz. Aqui 12 passos para você ter autossatisfação. 3 atitudes para você ser feliz. E a Bíblia é sagrada. Eu falo, meu Deus, o que estão fazendo com a Bíblia? É um livro de autoajuda. O que estão fazendo com a Escritura? Foi-se o tempo em que a Bíblia era algo diferente. Mas isso reflete exatamente como tem sido visto as religiões. É um recurso a mais para você. Se nós começarmos a trazer esse tipo de debate relevante aqui para o mundo, nós vamos fazer a Bíblia ser apenas mais um recurso. Meus irmãos, isso não significa que nós não devamos nunca debater alguma passagem bíblica aqui entre nós, buscando uma melhor interpretação, buscando uma interpretação correta. Isso quer dizer que nós não permitimos que a palavra de Deus seja colocada em dúvida. Ela nunca vai ser colocada em dúvida por nós, esse tem que ser o nosso temor. Então Paulo diz que se isso estivesse acontecendo, isso não traria proveito nenhum, senão a subversão dos ouvintes. Veja o que ele diz no versículo 14. Isto para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Por isso que o contexto aqui é a igreja reunida. Há ouvintes, haviam pessoas ouvindo o tal ensino, o falso ensino. Paulo diz aqui que isso não traz proveito, para nada aproveita, é o que ele diz aqui. Aqui é absoluto, não traz nenhum benefício. Se está havendo esse tipo de atitude, não há nenhum benefício. Não é assim, irmãos, às vezes é bom, de vez em quando é bom a gente mudar. De vez em quando, pode ser até útil de vez em quando a gente ter um programa diferente aqui, promover esse tipo de debate, de discussão aqui, para sermos relevantes politicamente, para sermos relevantes socialmente, para sermos relevantes às necessidades das pessoas. De vez em quando é bom. Não, ele diz que não há nenhum benefício. Ele é absoluto aqui. Não há um entendimento saudável para a vida da igreja. Por isso, o ensino ele tem que ser proveitoso para a igreja, ao contrário disso, ele tem que trazer proveito para a vida dos ouvintes, trazer vantagem, benefício para eles. Paulo diz que isso nada aproveita senão para a subversão dos ouvintes. Perceba, irmãos, nunca o que é dito numa igreja é neutro. Nunca é neutro. Já viu aquela expressão assim, a mãe dá alguma coisa para a criança comer, aí diz assim, se não fizer bem, mal também não faz. Já ouviu essa expressão? Toma filho, toma, vai. Se não fizer bem, mal também não faz. Isso não existe na igreja, irmãos. Se não fizer bem, faz mal. Se não fizer mal, faz bem. Não tem neutro na igreja. Nada do que é dito na igreja é neutro. Ou está fazendo bem para você, ou está fazendo mal para você. Não existe neutro. Por isso que eles aqui para nada aproveitam, senão subversão. Ao invés de causar um benefício, causa uma subversão. E sabe o que é a palavra subversão aqui? A palavra subversão aqui, só para você ter uma ideia, a palavra subversão aqui é de onde nós tiramos a nossa palavra no português, catástrofe.
Quando que você usa a palavra catástrofe? Hein? Um irmão da igreja chega para você e fala: irmão, eu preciso dar uma notícia para você. Rapaz, fui promovido lá no meu trabalho e vou ganhar o dobro do salário. Aí você olha para ele e fala: rapaz, que catástrofe. Você usa isso? Quando que a gente usa a palavra catástrofe? Quando acontece coisa ruim? Não, né, irmãos? É quando acontece coisa muito ruim, não é verdade? Não só ruim, mas muito ruim, é que nós usamos a palavra catástrofe. É isso que ele diz, que o ensino errado no púlpito de uma igreja, ele faz uma catástrofe na vida daqueles que estão ouvindo. E o que é pior, ele é tão enganoso que aquele que está ouvindo nem percebe o mal que está fazendo para ele, a catástrofe que está causando na vida dele. Essa é a palavra usada aqui, a palavra catástrofe, situações ruins. Essa palavra, meus irmãos, só para os irmãos também terem uma outra ideia. Essa palavra só vai aparecer mais uma vez na Bíblia. Mais uma vez no Novo Testamento. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E sabe do que está falando lá? Da destruição de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Uma catástrofe. Ela deixou de existir. E Paulo usa essa palavra aqui para falar de uma ruína. É uma ruína completa. A mesma palavra é usada aqui. Ensinos falsos na igreja levam a vida do crente à completa ruína. Causa sérios problemas para ele. Porque as pessoas tomam decisões e acabam tendo problemas graves por terem sido influenciados pelo falso ensino ou por estarem desprotegidos do bom ensino. Estarem desprotegidos da verdade, as pessoas tomam decisões e atraem problemas para suas vidas e problemas graves. Causa sérios problemas para as pessoas. Às vezes pessoas, irmãos, nessas viagens que eu faço assim, elas me procuram e compartilham comigo suas lutas, seus problemas, me ouvem pregando, ensinando e falam: puxa, pastor, eu precisava conversar com você, depois do que você pregou, e você tem um tempinho aí, às vezes eu separo o tempo no final do culto, converso com as pessoas, irmãos, eu vejo a vida das pessoas num caos, problemas sérios muitas vezes, muito sérios, e sabe o que eu noto? Falo: puxa, como faz falta na vida dessa pessoa o ensino da palavra de Deus. Se ela tivesse ensino da palavra de Deus, ela não teria esse problema na vida dela. Se ela não tivesse uma comunidade onde a palavra de Deus é exposta com precisão, se ela tivesse uma comunidade assim, uma igreja assim, esse problema não estaria acontecendo na vida dela. Às vezes pessoas, irmãos, com a vida confusa, um caos, sabe por quê? Por falta de compreender princípios da palavra de Deus que nos protegem. Nós temos problemas, muitos, a bem da verdade, mas meus irmãos, vocês não fazem ideia do que acontece por aí. Vocês não fazem ideia do que acontece por aí com pessoas que estão indo às igrejas aos domingos. Indo, mas falta ensino. Seriedade com a palavra de Deus. Então as contendas de palavra causam grandes problemas para a vida das pessoas. Por isso o ensino na igreja tem que trazer benefício, não ruína, não catástrofe, mas trazer edificação. Ele deve ser proveitoso para os ouvintes. Então como deve ser o ensino na igreja? O ensino na igreja deve ser proveitoso. Segundo, como deve ser o ensino na igreja? O ensino na igreja deve estar baseado na verdade da palavra de Deus. Veja o que ele diz no versículo 15, e eu vou terminar com o versículo 15. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Certamente esse é um versículo aplicado a pastores. E talvez você pense: mas o que ele tem a ver comigo? Se ele é aplicado a pastores. Bom, o primeiro que está aqui na palavra de Deus, e aqui o texto não diz que só pastores devem ler. Você deve ler. Toda a escritura é útil para o ensino, para a edificação, para a educação na justiça, para a admoestação. Então está aqui na palavra de Deus de uma forma pública, então obviamente ele não se refere só a pastores, ainda que ele esteja falando diretamente para aqueles que ensinam a palavra de Deus. Ele diz: procura apresentar-te a Deus, significa esforça-te. Quem ensina tem que se esforçar. Quem ensina tem que suar.
Quem ensina tem que trabalhar em cima do texto, tem que ser diligente, é isso que ele está dizendo. Procura apresentar-te, essa palavra, esse verbo procura aqui é esforça-te, empenha-te, gaste tempo, gaste energia. Deus deu o dom, Deus lhe deu a capacidade, mas requer um esforço, requer uma dedicação. Seja empenhado, seja diligente, não queira ensinar a palavra de Deus sem ter trabalhado duramente sobre ela, sem ter refletido sobre ela, sem ter orado sobre ela. E apresentar-te a Deus aqui como o obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A ideia desse versículo aqui, irmãos, também tem a ver com o ensino na igreja. Ainda que seja apresentar-se a Deus aqui. É um obreiro que ensina na igreja, mas sabendo que quem avalia o seu ensino é Deus. Na verdade é alguém que vem diante da igreja para ensinar a igreja, mas sabendo que ele ensina, antes de ser avaliado pela igreja, ele está sendo avaliado por Deus. Deus é que está avaliando a sua fidelidade. Ele ensina a palavra da verdade, mas ele faz isso perante Deus. Deus está olhando para ele. E é um ensino então, irmãos, que tem como foco agradar a Deus. Olha que interessante. Quem ensina fala para a igreja está olhando para ele, mas o foco dele não pode ser agradar a igreja. Quando o foco é agradar a igreja, irmãos, quando nós nos esquecemos de que nós ensinamos perante Deus, quando o foco é agradar a igreja, você me permite usar um exemplo bíblico? Quando o foco é agradar a igreja, termina no bezerro de ouro. Quando Moisés subiu para receber a lei no Monte Sinai, o povo ficou com Arão. Deus falou para Moisés: enquanto você está aqui comigo, o teu povo está lá embaixo. E fez para si um bezerro de ouro. Quando Moisés foi descendo no monte, ele escutou a música. Um festim. Havia orgia, irmãos. A força da palavra lá no hebraico, havia orgia. E Moisés chegou, quando ele viu, ele quebrou as tábuas da lei. E ele se aproximou de Arão e falou: Arão, o que você fez aqui? Aí sabe o que Arão respondeu para ele? O povo que quis. O coração do povo pende para o mal. Nós somos assim, irmãos. Nosso coração, ele é assim. Ele pende para o mal. É duro a gente ter que encarar isso, né, irmãos? Isso aqui é duro para você ter que ouvir isso, é duro para mim ter que falar isso, é duro para mim saber que eu sou assim. Mas o nosso coração pende para o mal. Se é para nos agradar, nós vamos terminar no mal. Então, o que Paulo está dizendo, procura apresentar-te a Deus. Timóteo, fale para a igreja, sabendo que quem te avalia é Deus, não a igreja. Não são as pessoas para as quais você está falando que te avaliam. E eu sou tentado a ser avaliado por vocês. Quem sobe aqui é tentado a ser avaliado por vocês. Nós queremos saber se vocês gostaram. Nós queremos saber se vocês estão satisfeitos. Nós queremos saber se vocês estão contentes. E essa é uma tentação para nós. É uma tentação. O desejo de ser popular. Mas ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo disse aos Gálatas: procuro eu agradar a homens? Se procurasse agradar a homens, já não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo versículo 10. Paulo escreveu aos Coríntios que nós somos mordomos de Deus, e o que se requer dos mordomos, senão que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. E aí ele vai dizer lá: quem me julga é o Senhor. Deus vai julgar aqueles que ensinam na igreja. Vai julgar aqueles que abrem a sua boca falando em nome dele perante a igreja. E cada um que ensina tem que ter isso no coração. Então, como o ensino vai agradar a Deus em primeiro lugar? Se ele é para agradar a Deus em primeiro lugar, como ele vai agradar a Deus em primeiro lugar? Ele tem que estar centrado na palavra da verdade. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É como um obreiro que não se envergonha diante de Deus, porque ele foi fiel à palavra. Ele ensinou o que está escrito na palavra. Ele não falou sua própria opinião. Ele não falou nem a opinião do povo. Ele falou o que a palavra de Deus diz, o que está na palavra de Deus. Manejar bem a palavra da verdade, irmão, significa ter um entendimento correto de toda a Bíblia. Quem ensina tem que ter intimidade com a Escritura. Tem que conhecer a Escritura. Tem que saber a mensagem da Escritura, de toda ela.
É interessante esse verbo manejar aqui, era um verbo usado, irmãos, no cotidiano das pessoas. Literalmente esse verbo manejar significa cortar em linha reta. Então como que ele era usado? Por exemplo, quando um pedreiro ia construir uma casa, e pedreiro literalmente é porque se construía de pedra mesmo, ele tinha que cortar as pedras. Então ele tinha que cortar a pedra em linha reta, porque ele tinha que imaginar a casa como um todo. Se ele cortasse a pedra torta, o que ia acontecer no final com a casa toda? Ia ficar uma casa torta. Então ele tinha que cortar as pedras em linha reta, porque ele sabia que aquela pedra faria parte de um todo, e o todo tinha que ser justo e correto. Também era usada para aqueles que faziam tenda. O que o apóstolo Paulo fazia? O que o apóstolo Paulo fazia, irmãos? Tenda. Então ele estava falando de algo que ele conhecia bem. E o apóstolo Paulo fazia tenda de couro de animal, provavelmente de couro de cabra. E quando você tira o couro de uma cabra, irmãos, cabra geralmente é um animal pequeno, não é? Quando você tira o couro de uma cabra, você não faz uma tenda com um couro só, não é verdade? Uma cabra só. Uma cabra só não dá nem para você se cobrir sozinho. O que você tem que fazer? Você tem que ter couro de várias cabras. Aí o que você tem que fazer com esse couro? Você tem que cortar. E tem que cortar em linha reta. Por quê? Porque você está imaginando a tenda toda pronta. Cada pedaço de couro tem que se juntar ao outro, de forma que no todo a tenda fique perfeita. O que ele está dizendo aqui é que nunca alguém deve falar alguma coisa de uma parte da Bíblia que não concorde com o todo da Bíblia. Nunca um texto pode ser dito, falado coisas só a respeito daquele texto que toda a Bíblia não concorde com ele. Por isso maneja bem a palavra da verdade. Eu posso cortar um texto da palavra, mas eu sei que aquilo vai concordar com o todo da palavra. No final, quando juntar tudo, tem uma mensagem só. A mensagem da graça, a mensagem que aponta para Cristo, a mensagem que Cristo salva e o que Ele ensina para aqueles que já são salvos. Se a mensagem central, um obreiro tem que ter intimidade com a Escritura, ele tem que conhecer a Escritura. Aqueles que ouvem, puxa, ele conhece a Bíblia, ele sabe o que ele está falando, ele está seguro naquilo que ele está falando, ele não está vendido na opinião do comentarista, ele não está vendido na opinião do livro que ele leu, ele não está vendido na opinião daquele que falou tal coisa. As pessoas percebem que ele tem intimidade com a Escritura, que ele ensina a Escritura. Porque eu sei que você percebe quando alguém vem e ensina simplesmente o que leu no livro. Porque o autor disse tal coisa, que nós nunca citemos autor, citei 2 aqui. Mas nós ficamos vendidos porque nós conhecemos a Escritura. Está centrado na Escritura. E aí não fica preso à moda, à última moda. O pastor Rubens falou hoje de manhã aqui, né, o assunto da moda, qual é a doutrina da moda. Nós não ficamos preocupados com isso, porque queremos estar centrados, conhecer a Escritura, manejar bem a palavra da Escritura. Então o que significa manejar? Significa que a interpretação de trechos da Bíblia tem que ser corretos para se encaixar com a mensagem de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Por que acontece o que acontece por aí? Porque textos são extraídos do seu contexto e são feitas afirmações que não concordam com outras passagens da Bíblia, com outros textos da Bíblia. Então manejar bem tem a ver com conhecimento bíblico. Isso aplicado ao ensino da igreja nos leva a concluir que o ensino na igreja tem que estar baseado na centralidade da palavra de Deus. Não podemos permitir que o mundo entre na igreja, não podemos permitir, irmãos, que o mundo diga o que nós temos que dizer para a igreja. É a palavra de Deus. É um ensino da palavra de Deus. É a exposição bíblica. Eu vi uma frase uma vez, uma daquelas frases bonitas que as pessoas dizem que a gente guarda, né? Eu li uma frase que dizia assim: me encerrem num calabouço e me deem uma Bíblia e eu direi o que acontece no mundo. Isso é verdade, irmãos. Se eu estou expondo a Escritura, eu sei que Deus está atendendo você nas necessidades que Ele determinou para você. Talvez não seja as que você determinou, mas quando nós amamos a Escritura, expomos a Escritura, por isso que eu amo a Escritura e amo expor a Escritura. Eu sei que vou morrer e não vou conseguir expor o tanto quanto eu gostaria da palavra de Deus. John MacArthur disse que ele levou 42 anos para pregar só o Novo Testamento. 42 anos para pregar só o Novo Testamento. Aí eu fiz um cálculo da minha vida, eu falei, meu Deus, não vou terminar nem o Novo Testamento, o Senhor vai me levar.
Agora, por que eu vou ficar preocupado com outras coisas? Eu tenho que manejar bem a palavra da verdade. Às vezes alguém chega, pastor, você já ouviu falar de tal coisa? Já ouviu falar assim, meu irmão, está na Bíblia? Não está. Fala, então eu nem sei o que você está falando. Eu estou preocupado em entender o que a Bíblia diz. Mas pastor, está todo mundo falando na rede social, você está por fora? Eu falei, estou, meu irmão, porque não está na Bíblia. Eu estou preocupado com o que a Bíblia está dizendo. Eu tenho um povo para ensinar a Bíblia para eles. Eu vou ficar preocupado com o que fulano está pensando, o que fulano está... Não. Se eu ensinar a Bíblia, eles vão saber discernir o que essas pessoas estão pensando, vão ser protegidas do que essas pessoas estão ensinando. Por isso que Paulo diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aí talvez, irmãos, surja a pergunta, pastor, será que a palavra de Deus está tão ausente assim do ensino formal da igreja, de uma forma geral? As igrejas. Será que a palavra de Deus está tão ausente assim? Será? Deixa eu ler para você um testemunho. Se você não acha que a ausência da palavra de Deus teve um efeito, então pergunte-se a si mesmo como a igreja chegou ao ponto onde ela defende o aborto, como ela tem feito em muitos lugares. Pergunte-se a si mesmo como a igreja chegou ao ponto onde aceitou a evolução teísta e começa a negar que Deus criou todas as coisas em 6 dias, conforme está registrado em Gênesis. Pergunte a si mesmo como é que a igreja permitiu que mulheres se tornassem pregadoras. Como a homossexualidade passou a ser recebida. Pergunte-se como passou a aceitar o divórcio por qualquer motivo. Pergunte como a igreja permitiu que líderes profanos subissem à liderança e demonstrem a sua impiedade e permaneçam na liderança. Pergunte a si mesmo como é que os maridos já não dirigem as suas casas e as suas esposas não têm compromisso com a vida de seus filhos como prioridade de sua vida. Pergunte a si mesmo como a igreja adquiriu pensamentos de orgulho de si mesmo, autoestima e a psicologia do pensamento humano contemporâneo entrou nela. Se você não acha que o mundo nos invadiu, você não está olhando de muito perto. Esse foi um depoimento de um pastor. Agora, sabe quando que ele fez esse depoimento? Há 30 anos atrás, em 1987. Há 30 anos atrás ele já tinha essa preocupação, estava vendo como o mundo havia invadido a igreja. Como a Bíblia não tem autoridade na igreja. Mulheres subindo no púlpito. Mas o que diz a Bíblia? Mulheres sendo chamadas de pastoras. O que diz a Bíblia? Homens que não são cabeças dos seus lares, que não protegem suas famílias, que não cuidam dos seus filhos, que não estão preocupados com o que seus filhos estão aprendendo. O que diz a Bíblia? Veja como a Bíblia está fora da vida das pessoas. Como está faltando obreiros que manejem bem a palavra da verdade, que não têm do que se envergonhar. Por que uma igreja se reúne, meus irmãos? Por que nós nos reunimos? Por que nós viemos para cá hoje à noite? Por que a gente veio para cá hoje de manhã? O que você acha que tem que acontecer? Qual é a sua ideia para a igreja? Será que a minha ideia não está baseada na expectativa do mundo? Ou eu quero a expectativa de Deus, como esta porção da palavra de Deus nos ensina? Nós vamos orar, meus irmãos. Domingo que vem eu vou continuar a exposição desta passagem aqui nos demais versículos. Que o Senhor nos ajude.